Vou voltar aqui para o estúdio, porque a gente já tem todo o nosso time, além de mim, Débora Bergamasco, Pedro Venceslau também conosco, Pedro Duran nessa cobertura desde cedo e o nosso convidado especial, analista de conclave, Railson Araújo, que é com quem eu quero começar essa conversa. Railson, muito boa tarde a todos vocês e desde já o parabéns pela cobertura de todos esses dias e deste momento histórico que a gente traz aqui, o primeiro conclave coberto pela CNN Brasil. E, se Deus quiser, que ainda leve bastante tempo, que seja um papado bastante longo para Leão XIV. Railson, quero começar contigo, porque um dos pontos que a própria Agência Oficial de Notícias do Vaticano está destacando. Leão XIV é o segundo Papa nascido no continente americano. O primeiro havia sido Francisco. Francisco foi o primeiro Papa jesuíta e agora um destaque. Leão XIV é o primeiro Papa agostiniano. O que representa isso na sua avaliação? O que você pode nos ajudar a compreender da escolha, pela primeira vez, pela Igreja Católica, de um Papa com origem ali? Ele próprio falou, eu sou um filho de Santo Agostinho. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que nos acompanham. Para quem está chegando agora, para quem nos acompanha desde cedo, estava ali na expectativa dessa fumaça branca. Pois bem, um cardeal que vem, de certa forma, do fim do mundo também. Então, o Espírito Santo continua olhando para o fim do mundo, então isso é muito interessante. Eu acho que isso mostra, vai revelando cada vez mais. Em muitos momentos eu tenho chamado a atenção para essa dimensão. A Igreja continua trabalhando dentro dessa dimensão de assumir a sua missão católica, isto é, universal, presente em todo o mundo. Então, o Papa Francisco ressaltou isso durante os seus 12 anos de pontificado e o conclave responde a esse apelo do pontificado do Papa Francisco. Eu já vou, antes de chegar na questão de ser um agostiniano, quando nós tivemos ali o conclave de 1963, ele seria um termômetro sobre aquela mudança pastoral da Igreja dentro do clima ali do Concílio Vaticano II. O escolhido, Papa Paulo VI, deu continuidade em relação às propostas ali que foram discutidas durante o movimento conciliar. Agora a Igreja passa por um sínodo diferente dos demais. O sínodo de 2021 e 2024, ele não é igual, não funcionou do mesmo modo que os sínodos ordinários, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o sínodo para a Amazônia, o sínodo para as famílias, claro que eles foram muito importantes, mas este sínodo de 2021 e 2024 era visto como, para muitos vaticanistas, como o último ato de Francisco. E quem é o Papa Leão XIV, o cardeal Prevost? É um cardeal que atuou e defendeu, levantou a bandeira do sínodo, porque tinham setores, não era a maioria, e o conclave provou isso, que não eram simpatizantes aquele modo de ser igreja, aquele estilo de ser igreja, ser igreja sinodal. Uma igreja, claro, continua em hierarquia, mas não funciona, não dita o ritmo de maneira hierárquica. Uma igreja que caminha para o povo. Ele menciona isso no seu discurso, uma igreja sinodal, e ele cita essa frase maravilhosa de Santo Agostinho: para vós sou bispo, com vocês eu sou cristão. Então ele reforça essa dinâmica da sinodalidade, não como slogan, quero caminhar com vocês. E o testemunho dele aponta nesse sentido. Deixou a sua nação, foi para o Peru, foi servir lá como igreja missionária, e quando ele vai saudar de maneira especial, faz questão de citar a sua igreja na qual ele serviu, na qual ele foi formado enquanto cristão. E quando citamos Agostinho é um dos grandes nomes da teologia da Igreja. Foi bispo em Tagaste, na Argélia, no século IV. E Agostinho, ele consegue contemplar oração e a reflexão. E é interessante, porque quando a gente falava daqueles elementos, o que o Papa deve ter? O Papa para 2025, o que ele precisa conciliar? E a gente citou aqui, tem que ser uma mistura de Francisco com Bento XVI, tem que ser pastoral, tem que ser intelectual. E eu acho que um filho de Santo Agostinho é uma resposta maravilhosa, porque Santo Agostinho, um homem de profunda oração, que tem uma história maravilhosa de conversão. Santo Agostinho se converteu quando tinha mais de 30 anos, se converte, é batizado, se torna sacerdote, se torna bispo da igreja, é canonizado mais tarde e é um doutor da igreja. Então, alguém que se debruçou sobre os livros, mas também um homem profundo da oração e de espiritualidade.